Senhor, muito obrigado por mais um dia do Senhor, mais um domingo, Senhor. Muito obrigado pela palavra aqui trazida, Pai, e pela sua providência que vai trazer muitas coisas do sermão para o estudo também dessa manhã, para reforçar no nosso coração essas verdades e que possam ser aplicadas em nossa vida, no nosso procedimento, nos nossos pensamentos, na maneira com que a gente pensa, sente e age, Senhor. Que o Senhor possa estar transformando o Teu Santo Espírito através da pregação e do estudo da Tua Palavra. Nos guia nesse momento e é isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. A gente está dando continuação, à sessão 16, que trata das boas obras. Ao capítulo 16, que trata das boas obras, agora na sessão 2. Na semana passada a gente viu que são essas, de maneira geral, que são essas boas obras, conceito do que são essas boas obras, e hoje a gente vai entrar um pouco no porquê, por que realizar as boas obras, por que a gente deve realizar essas boas obras, Na sessão anterior a gente tratou da qualificação, e nessa sessão a gente vai tratar da finalidade, os benefícios, e então, em primeiro lugar, antes mesmo da gente começar a tratar da finalidade dos benefícios, eu vou fazer uma introdução num assunto que nem é tanto dessa sessão, mas que é importante a gente pontuar quando a gente vai tratar de boas obras, que é a questão de que essas obras em nada acrescentam ao ser de Deus. Essas obras que a gente realiza, essas boas obras, nada podem ser, digamos, lucrativas para Deus, elas não acrescentam nada ao seu ser, Trazendo aqui alguns pontos já tratados ao longo do nosso estudo sobre a confissão de fé, lembramos que Deus é infinitamente perfeito e todo suficiente em si mesmo, e nenhum acréscimo pode ser feito à sua glória ou na felicidade essencial da Trindade. Sendo assim, essas boas obras em nada adicionam ou alteram a autossuficiência e a perfeição de Deus. A afirmação de que nossas boas obras não podem ser lucrativas para Deus destaca que Ele, sendo infinitamente perfeito e todo suficiente, não depende de nada fora de si mesmo para a sua glória ou felicidade. Eu até lembro de uma vez que, quando era de outra igreja, dando estudo para crianças ali, em torno de uns 8, 9 anos, e é engraçado que essa teologia ali refletida nas crianças, a gente vê muito refletida de maneira geral entre adultos em vários locais. Que eu fiz uma pergunta para as crianças, estava falando sobre boas obras, sobre a questão da nossa obediência, e perguntei para as crianças: o que vocês têm alguma coisa que vocês possam dar em retorno para Deus, que Deus não tem, alguma coisa que vocês possam acrescentar em Deus? E as crianças responderam: sim, o nosso coração. E você vê que é uma teologia ali que muitas vezes a gente, sem querer, pode ensinar as crianças, ou a gente vê muitas vezes ensinado as crianças, mas que na verdade é uma teologia que é vazia e falsa, errônea ali no mínimo. E você vê que as crianças absorvem isso, e a gente muitas vezes tem isso: não, eu posso acrescentar alguma coisa ao ser de Deus. Deus tem tudo, menos o meu coração. O meu coração, ele não pode, eu preciso entregar a Ele. Quando na verdade não é isso. O Deus já tem tudo e Ele não depende de nada para a felicidade dele, para a autossuficiência dele. Não há nada na criação que possa mudar essa essência de Deus, A gente não vai detalhar aqui a questão do ser de Deus, mas é importante pontuar que Ele é um ser perfeito, que não necessita de nada ou ninguém para existir ou para ser completo. Ele é o Criador de todas as coisas e mantém todas as coisas pela sua vontade. Em O Fim para Qual Deus Criou o Mundo, Jonathan Edwards toca nesse assunto dizendo: Deus é infinitamente feliz na comunhão eterna e perfeita consigo mesmo. Sua alegria é infinita, suficiente e completa em sua própria glória, sem necessidade de nada fora dele. Aqui, o que a gente está introduzindo brevemente, Edwards exemplifica que Deus já possui em si mesmo uma alegria infinita e completa. Não há nada que a gente possa fazer para acrescentar a sua glória ou felicidade essencial. Nossas boas obras, por mais justas e sinceras e de acordo com a lei de Deus que sejam, não aumentam a perfeição de Deus, nem colocando assim em termos humanos, contribuem para a sua felicidade. Ou seja, aquilo que a gente faz não torna Deus mais perfeito, não torna Deus mais glorioso, não torna Deus mais soberano. A gente vai entrar depois no porquê disso, Deus é imutável tanto em sua natureza quanto em seus atributos. Sua glória é inerente a Ele e não depende das ações humanas para ser realçada. As boas obras dos crentes são, portanto, uma resposta
a sua graça e um reflexo da obra transformadora de Deus em nós, mas não são lucrativas para Deus no sentido de acrescentar algo. E aqui a gente já começa a ver o do porquê das boas obras, né? Como uma resposta à graça de Deus e um reflexo do que Deus, aí sim, opera no nosso coração, não no que o nosso coração entrega a Deus ou no que o nosso coração pode dar a Deus. O Bavinck, ele diz o seguinte sobre isso: a glória de Deus é a sua autossuficiência radiante, a majestade de sua soberana excelência. Nenhuma criatura pode adicionar algo à sua glória essencial. Deus é e permanece para sempre o Altíssimo e o Bem-aventurado, independente de tudo que acontece na criação. Embora Deus se deleite, digamos assim, na obediência e adoração de suas criaturas, essas ações não aumentam sua glória essencial. Sua glória completa em si mesmo, independente de nossas ações. E tem 2 textos de Jó, né, que falam bem sobre isso. Jó 22:2, porventura será o homem de algum proveito a Deus? E Jó 35:7, se és justo, que lhe dás ou que recebes ele da tua mão? Ou seja, Deus não recebe nem nada da mão dos homens, e a nossa, digamos, a nossa existência em si não altera em nada o ser e a essência de Deus, a sua glória, a sua soberania sobre toda a sua criação. Então, o ponto que a gente vai tratar especificamente nessa sessão é a questão das boas obras, né? Dado que as nossas boas obras não podem aumentar a glória ou felicidade essencial de Deus, a pergunta óbvia que surge, né? Então, qual é o propósito dessas boas obras? Para que a gente tem essa obediência à lei de Deus? Por que a gente deve essa obediência a Deus? Qual é a causa e qual é a consequência dessa obediência, né? Então, a gente aqui entra na primeira, digamos, sessão, a primeira parte dessa sessão, né? Onde ele diz assim: estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Então, boas obras, ela é o fruto e ela é a evidência de que uma fé é verdadeira, de que uma pessoa foi regenerada pelo Espírito Santo, né? Então, na perspectiva reformada, as boas obras são como um fruto de uma árvore, para primeiro glorificar a Deus de maneira relativa, ou seja, para manifestar a sua glória no mundo e entre os homens, e também para o nosso próprio benefício espiritual. Eu gosto sempre de usar um exemplo que eu uso com Noé e muitas vezes com as crianças também, questão da árvore, que o Cristo usa mesmo esse exemplo da árvore, né? Que pela árvore conhecereis o fruto. E quando você vê o fruto, primeiro, que ele é uma questão natural da árvore, não pode dar uma figueira da tangerina, uma parreira da maçã. Enfim, a árvore dá o fruto que lhe é natural, que vem da essência dela, que vem do porquê que ela foi constituída. E ao mesmo tempo esse fruto não é para o proveito próprio da árvore. Primeiro é para o proveito da alimentação do próximo, para o que Deus criou, né? Seja uma árvore que seja para alimentação, uma árvore que seja para outro tipo de uso. O fruto dela, em primeiro lugar, não é para o benefício próprio dela, senão para mostrar a essência dela e para o proveito do outro, né? Então, se vocês puderem abrir aí em Lucas 6,44, Cristo diz, né? Porquanto cada árvore... Deixa eu aguardar um pouquinho. Lucas 6,44. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então, aqui a gente tem, né, que a árvore não produz aquilo que não seja a essência dela, que não seja aquilo para o que ela foi formada. Então, esses frutos vêm dessa transformação, né, que a gente tem pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23, onde ele fala sobre os frutos, né? Se conseguir abrir, mas senão eu vou ler aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, como a gente viu no estudo do capítulo 14 da confissão, que embora a fé seja o único meio para a justificação, sendo ela o dom de Deus, ela nunca está sozinha. Ou seja, se você tem uma fé que é verdadeira, uma fé que é viva, uma fé que realmente vem de Deus, que é dom de Deus, esse fruto, né, o fruto do Espírito, vai vir naturalmente, porque uma árvore não pode dar aquilo que não seja compatível com a essência dela. Então, uma fé verdadeira vai ser expressa nesse fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Então, o único meio, sendo essa fé dom de Deus, ela nunca está sozinha. As boas obras sempre a acompanham como seu fruto inevitável. É inevitável, se uma fé é verdadeira, o fruto vai vir em boas obras. É claro que a gente tem a luta contra o nosso pecado, a luta contra a nossa carne, o pecado que ainda habita em nós, mas a gente vai entrar um pouquinho nisso um pouquinho mais para frente, mas o crente vai ter essa alegria em realizar as obras de Deus. Ele vai estar sempre, digamos, uma tristeza interior que o Santo Espírito aplica nele, quando ele não está de acordo e quando ele não briga para realizar essas boas obras, quando ele não luta contra o seu próprio pecado, né? Então, Calvino, nas Institutas, acho que eu pulei aqui, mas Calvino, nas Institutas, ele diz: é, portanto, a fé sozinha que justifica, e ainda assim, a fé que justifica não está sozinha. Assim como é o calor só do sol que aquece a terra, e ainda assim o sol não está sozinho, pois ele é sempre acompanhado de luz. É a mesma coisa que dizer que o sol está esquentando, mas a luz do sol não está vindo. O sol, ele vem acompanhado do calor, da luz, de tudo que envolve a essência dele. A mesma coisa, a pessoa regenerada. Ela vem acompanhada de todos aqueles frutos e evidências que só os regenerados pelo Santo Espírito têm. Nem as nossas boas obras têm alguma influência sobre a nossa justificação diante de Deus, pois, como diz Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Essas boas obras, porém, não são somente o fruto da fé, mas também a evidência de sua genuinidade. Elas manifestam a transformação que ocorreu no coração do crente pela obra do Espírito Santo. As obras, então, são esse fruto e as evidências de uma fé verdadeira e viva. Uma fé inoperante, que não produz fruto de justiça, é declarada morta pelo apóstolo Tiago. Aí, Tiago, 2, verso 18. Se alguém puder abrir e ler. Tiago 2,18. Aqui Tiago não está dizendo que as obras que ele faz justificam, mas que essas obras são a evidência da fé que ele tem, de que a fé dele não é uma fé fingida, que não é uma fé licenciosa, que, digamos, se apoia na graça de Deus para fazer o que quiser, mas sim que é uma fé que transformou a maneira com que ele vive. Eu também recentemente, sem querer fazer questão de juízo sobre as pessoas, mas foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava realizando o estudo. Recentemente eu tive num evento onde pessoas estavam retornando na igreja de um familiar, as pessoas estavam retornando de um retiro e muitos dando testemunho ali, alguns dizendo que acabaram de se converter, enfim. Assim, é legal a gente ouvir as pessoas ali, a gente não tem como saber se foram verdadeiros ou não aqueles testemunhos, mas assim, são testemunhos de alguém, digamos, que acabou de se converter, ou seja, ela não tem ainda esses frutos e evidências da fé verdadeira. Então, pode ser, você não tem como saber se é verdadeiro ou não, se realmente é algo que é consolidado pelo Espírito Santo, ou se é só realmente uma emoção. Então, carece, a fé verdadeira carece desse tempo. É claro que em alguns a transformação é mais rápida, em outros o Espírito Santo vai trabalhando mais lentamente, de acordo com a dificuldade de cada um, com a maneira com que cada um é chamado a lutar contra os seus pecados. Mas essa questão da gente muitas vezes as igrejas colocarem pessoas, digamos, recém-convertidas para falar sobre a fé, é complicado quando a gente vê que a fé se mostra através do tempo, do fruto que é gerado através da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, de tempo em meditação, tempo com Deus. Então é algo que não é instantâneo, digamos assim, mas ao mesmo tempo é demonstrado com o tempo, Então é essencialmente importante lembrar que, embora Deus não precise de nossas boas obras, nós como criaturas estamos completamente dependentes dele para tudo, inclusive para a capacidade de realizar essas boas obras. Tudo que fazemos de bom é resultado da graça de Deus operando em nós. Aí, mais uma vez, Calvino, todo bem que encontramos em nós procede da graça de Deus, e não temos nada que nos tenha sido dado por ele, que não nos tenha sido dado por ele. Por isso, nenhuma criatura pode se gloriar diante de Deus, pois toda boa obra é fruto da sua misericórdia.
Então Calvino reforça a ideia de que toda boa obra é resultado da graça de Deus em nós. Não podemos realizar nada de bom por nossa própria força, e por isso a glória deve ser dada exclusivamente a Deus. Então aqui a gente percebe que as nossas boas obras não são lucrativas para Deus no sentido de acrescentar algo à sua glória e completude. Ele é infinitamente perfeito, todo suficiente e imutável. No entanto, essas obras têm esse duplo propósito que é muito significativo: manifestar a glória de Deus no mundo e edificar a fé do seu povo, demonstrando o poder da graça divina em nossas vidas. Embora nossas boas obras não aumentem a glória essencial de Deus, elas são uma resposta à sua graça, refletindo sua bondade e sabedoria no mundo ao nosso redor. Então essas boas obras, até pode estar ficando um pouco repetitivo, mas para reforçar, então essas boas obras dos crentes glorificam a Deus porque refletem o caráter de Deus no mundo. Então quando a gente diz que o fruto é bondade, longanimidade, tudo isso são coisas do caráter de Deus que através das nossas boas obras a gente está refletindo no mundo, assim como o Fernando trouxe hoje na pregação, né? Que Deus não exige nada de nós, digamos assim, do que Ele mesmo não tenha passado, do que Ele mesmo não tenha sofrido ou realizado nesse mundo, ou seja, perfeita conformidade à lei de Deus. Essa maneira com que o Espírito Santo trabalha em nós para que a gente glorifique a Ele dessa forma, é também para que essa glória seja dada a Ele, essa glória esteja apontando para Ele, que é perfeito, e as pessoas ao nosso redor, não só na igreja, mas fora, os ímpios também possam glorificar a Deus através das nossas vidas, né? Então, o objetivo último de Deus na criação do mundo foi a manifestação de sua própria glória. Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista, mas também por ser desfrutada. Quando aqueles que o veem deleitam-se nela, Deus é mais glorificado. Então aqui a gente também entra num ponto aqui importante, que eu vou passar rápido, mas é a questão também de não ser uma lista de exigências, né, a ser cumprida, como o Fernando sempre traz também, né, tipo assim, eu fiz isso, vim no culto domingo, pô, tá ok, já fiz. Não xinguei ninguém, não agredi ninguém, não me revoltei com ódio, doei para tal coisa, vou cumprindo ali uma listinha de todas as coisas que eu estou fazendo. Não, essa graça, essas boas obras vêm de um fruto de um coração realmente transformado e que quer agradar a Deus, e que aquilo tem um deleite, tem um desfrute da graça de Deus, aquele coração, a cada vez mais que ele vai realizando aquelas boas obras, que ele vai conhecendo, se aprofundando nas verdades das Escrituras e querendo se amoldar ali ao caráter de Deus, aquilo vai trazendo alegria àquele coração. Ele tem alegria em cumprir aquelas boas obras e não simplesmente como algo externo que precisa ser apresentado ao mundo para dizer que ele cumpre certas coisas, né? Então as boas obras são um meio pelo qual a glória de Deus é manifestada e desfrutada tanto pelos crentes quanto pelo mundo ao seu redor. Elas são um reflexo do caráter divino e um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Como vamos ver a seguir, essas boas obras não apenas evidenciam a fé verdadeira, mas também desempenham um papel crucial na edificação da comunidade, na defesa da fé contra os críticos e na glorificação de Deus. Sabemos, pois está claramente exposto na Escritura, que as nossas boas obras não podem ser a base da nossa entrada na vida eterna. Isso vai ser tratado também, já que a salvação, né, a vida eterna é dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme Romanos 3:23. Ainda assim, porém, a realização de boas obras deve ser constantemente inculcada e sinceramente exortada a todos nós cristãos, e como vamos ver, elas servem de muitos valiosos propósitos. Então, até a gente ver isso, que a gente pode questionar, se eu não posso realizar as boas obras, então por que isso... Se as boas obras não é a questão da minha salvação, se eu não sou salvo, digamos assim, diretamente pelas minhas boas obras, por que essas boas obras devem ser realizadas? Se alguém puder abrir aí Tito 3:8, e a maneira com que Paulo exorta, né, para que Tito sempre conclame os crentes a realização dessas boas obras, e aí a gente já entra direto nos pontos, que boas obras são essas e qual o resultado delas.
Então você vê que Paulo exorta para que Tito conclame com que os crentes sejam sempre solícitos nas boas obras, e que essas boas obras são excelentes e proveitosas aos homens. Então nossa confissão de fé entra agora ali, vou para a segunda parte, ali, a segunda frase dessa sessão. Ela especifica, né, a importância. Então qual é a importância? Então por que a gente deve realizar essas boas obras? Ele diz 6 pontos, basicamente, que resumem bem. O primeiro é a gratidão, a robustez de confiança, a edificação dos irmãos, a adornação da profissão do Evangelho, porque ela tapam as bocas dos adversários, e porque, em último, é claro, primeiro, mas em último aqui em ordem, glorificam a Deus. Então diz ali: por elas os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus. Eu tive que aí enxugar para tratar brevemente de cada ponto desse. Eu vou tentar tratar um por um. Eu acredito que a gente não consiga terminar hoje, mas qualquer coisa a gente termina semana que vem. Então, em primeiro ponto, as boas obras são expressões adequadas de gratidão a Deus. Ninguém pode prestar qualquer recompensa adequada a Deus por suas bênçãos inestimáveis, mas todos os cristãos são indispensavelmente obrigados a glorificá-lo por meio de uma obediência universal e alegre aos seus mandamentos. E suas boas obras são, por assim dizer, ofertas de agradecimento a Deus por seus benefícios concedidos a eles. Então esse conceito reflete a noção de que, embora os crentes não possam retribuir de forma alguma as bênçãos inestimáveis de Deus, como a gente viu, eles são chamados a viver de uma maneira que glorifique a Deus, obedecendo com alegria os seus mandamentos. A gratidão é um dos principais motivadores das boas obras na vida do crente, dado que a salvação é um presente gratuito de Deus. Então, se a salvação vem como presente, e a gente entende a grandiosidade desse presente, o sacrifício, todo o valor inestimável desse presente, primeira resposta é a gratidão. Não à toa, muitas vezes, pelo menos eu posso não parecer, mas eu sou bem emotivo. Então tem certos textos, certas coisas que eu leio, que quando bate assim aquela noção do trabalho que foi feito por Deus, da noção da odiosidade do pecado, e a maneira com que Deus entregou a sua vida, o seu Filho por nós, e a maneira com que Ele tira a gente de certos locais para mostrar-nos essas verdades e trabalhar a nossa vida, aquilo ali emociona, e não tem como não vir aquele sentimento de gratidão logo em primeiro lugar, né? Então esse eu acho que é o primeiro, é um fruto e uma evidência e uma maneira que essa boa obra glorifica a Deus, né? Essa gratidão que a gente tem. Então, dado que a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé, as boas obras não são realizadas para ganhar favor ou merecer algo de Deus, mas são uma resposta natural e necessária à graça que já foi concedida. Até eu nem tinha colocado aqui, mas me veio à cabeça o texto de Isaías 1:11, né? Quando Deus fala que eles estavam ali, o povo estava ali prestando seus holocaustos, seus sacrifícios, mas com o coração distante de Deus. Era simplesmente uma lista de coisas que eles estavam fazendo, como que se aquilo ali fosse aplacar a ira de Deus. Não, é só eu fazer, ticar aqui da minha lista, depois eu posso viver da maneira que eu quiser, não quero me importar muito com isso, eu quero simplesmente fazer e dizer que está tudo certo com Deus. Mas não, essa graça salvadora, ela traz um resultado de gratidão ao coração, onde a obediência à lei de Deus não se torna um sacrifício vazio, mas sim uma resposta com alegria àquilo que Deus fez, né? O Calvino também, eu vou citar bastante ao longo do estudo Calvino, ele traz que a obediência a Deus é a verdadeira adoração, a melhor maneira de agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Nosso serviço a Ele não deve ser visto como algo que lhe adiciona alguma coisa, mas como uma expressão de nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Então, essa obediência a Deus, né, e a prática de boas obras não são como algo para pagar ou retribuir a Deus pelo que Ele fez, mas são atos de adoração que fluem de um coração grato e regenerado. E como a gente viu na introdução, é essencial reconhecer que nenhum ser humano pode oferecer uma recompensa adequada a Deus por suas bênçãos. Deus é infinitamente superior e perfeito, e nossas obras, por mais, justas que sejam, mais de acordo com a lei de Deus que sejam, não podem retribuir o dom inestimável da salvação. Esse entendimento, então, reforça a gratidão da graça de Deus e a insuficiência das obras humanas
como meio de alcançar mérito perante de Deus. Ou seja, essas boas obras também não vão acrescentando méritos na nossa, nossa salvação. Não vou sendo mais salvo por estar praticando boas obras. Aquelas boas obras simplesmente são um reflexo de que eu já fui salvo. Então eu fiz isso aqui, eu sou mais salvo, eu estou mais salvo agora, eu estou mais perto, eu estou mais perto de Cristo, eu sou mais salvo agora porque eu realizei isso. Não, é claro, conforme a gente vai tendo o processo de santificação, o nosso caráter vai se adequando ao caráter de Cristo, mas isso não adiciona em nada a nossa justificação e a nossa salvação, né? A gratidão, como diz Bavinck, é a resposta apropriada à graça, mas essa gratidão nunca pode ser uma forma de pagar a Deus ou de retribuir suas bênçãos. A relação entre Deus e o crente é tal que, embora Deus receba o louvor e a obediência dos seus filhos, nada disso acrescenta ou diminui seu ser ou suas posses. Tudo que Ele nos dá é puramente por graça, e a nossa resposta é um simples reconhecimento desse fato. Então, sendo assim, as boas obras não são ofertas de agradecimento a Deus, embora de certa forma também sejam, né? Mas elas não são simplesmente isso. Essas obras não acrescentam em nada a essência ou felicidade de Deus, elas são preciosas aos seus olhos porque refletem um coração transformado e agradecido. A obediência aos mandamentos de Deus é a maneira pela qual os crentes mostram que compreendem e apreciam a magnitude do que Deus fez por eles. E um exemplo que é marcante hoje em dia, até perdeu muito significado na cultura americana, mas você vê ali os peregrinos, os puritanos, quando chegam e passam por toda aquela dificuldade no primeiro ano deles e conseguem ali, com a ajuda dos índios, a colheita, conseguem fazer, e eles marcam um dia ali para exatamente prestar essa gratidão a Deus, que vira o dia de ação de graças, né? Que é o dia onde eles pararam e de uma forma especial colocaram diante de Deus todo o agradecimento pelo que eles tinham passado aquele ano, mesmo pelos sofrimentos e o resultado, o fruto que aquilo deu. Então, você vê que era um resultado, um coração agradecido por tudo aquilo que eles tinham passado. E hoje em dia se tornou, digamos, um feriado cultural, mas que na sua essência tem uma beleza ali do Evangelho, até por ser trazido ali, ser baseado, né, no Evangelho. E vou ler mais aqui, uma citação agora de Jonathan Edwards. Não há outra maneira mais apropriada de expressar gratidão a Deus por sua graça salvadora do que viver de acordo com sua vontade. Cada ato de obediência é um tributo àquele que nos salvou, e nossa conformidade com seus mandamentos é a nossa forma de dizer obrigado. Até também isso aqui, para os que são pais, é engraçado, né? Que a gente muitas vezes fica instruindo nossos filhos, trazendo, você tem que agir dessa maneira, essa maneira é de acordo com a palavra de Deus, e a gente bate, muitas vezes os filhos, ainda principalmente quando pequenos, né, não se adequam, não respondem, e quando os filhos, por livre e espontânea vontade, respondem aquilo, como você vê como um ato de graça, por terem inculcado aquilo na mente dele, aquilo para nós pais já traz aquele sentimento, entendeu, que bom, estou feliz, graças a Deus, e aquilo traz uma alegria ao nosso coração. Da mesma maneira, digamos assim, uma comparação, uma metáfora, não sei se tão adequada, mas Deus também, da mesma maneira que Ele dá a nós seus mandamentos, e a partir daquele momento que a gente entende aquilo como graça, como algo bondoso, e fazemos de livre e espontânea vontade, isso traz alegria ao coração de Deus, porque é um ato feito em gratidão a Deus, né? Porque a verdadeira gratidão a Deus se manifesta em uma vida de obediência e santidade. As boas obras são, assim, vistas como sacrifícios espirituais que os crentes oferecem em resposta à graça de Deus. Aqui também é importante trazer o conceito de obediência total e alegre, como a gente falou. A gratidão genuína não é apenas um sentimento, mas se traduz em uma obediência alegre e voluntária aos mandamentos de Deus. Os crentes não devem obedecer por medo ou por um senso de obrigação pesada, mas por um profundo desejo de agradar a Deus em resposta ao seu amor. E aqui vou trazer também um trecho do outro Catecismo Reformado que trata sobre isso, onde ele pergunta por que a gente deve fazer essas boas obras, né? E na pergunta 86 do Catecismo de Heidelberg, ele diz: porque Cristo não somente nos comprou e libertou com seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios, para que Ele seja louvado por nós.
Então, aí fechando a questão desse primeiro ponto, né, que as boas obras são, portanto, uma expressão adequada de gratidão a Deus. Mais uma vez, reforçamos que essas boas obras não são uma tentativa de retribuir ou pagar a Deus por suas bênçãos, pois tal coisa seria impossível. Em vez disso, são uma resposta natural e necessária à graça divina, realizadas com o coração grato e alegre. Por meio das boas obras, os crentes demonstram seu reconhecimento pelo amor e misericórdia de Deus e procuram glorificá-lo em todas as áreas de sua vida. Assim, as boas obras são ofertas espirituais, não para ganhar favor, mas para expressar a profunda gratidão, adoração que flui de coração transformado pelo Evangelho. Eu vou começar aqui o segundo ponto, acredito que eu consiga terminar pelo menos o segundo, onde ele trata da questão das boas obras como uma gratidão, como uma robustez da nossa confiança, né? As boas obras fortalecem a segurança dos crentes, ela robustece a confiança dos crentes em Deus. Elas confirmam sua segurança de fé e aumentam sua segurança pessoal na grande salvação operada por Cristo. Então, se por um lado essas boas obras elas são a gratidão, como ele traz ali, ela manifesta a gratidão dos crentes, essa boa obra também, ela robustece a fé do crente. Essa boa obra tem um papel vital na vida dos crentes, não apenas como fruto de uma fé viva e expressões de gratidão a Deus, mas também como um instrumento que fortalece a segurança da fé e edifica a comunidade cristã. Aqui a gente vai tratar dos dois pontos, né? Vamos explorar mais detalhadamente esses dois aspectos: o fortalecimento da segurança pessoal e a edificação mútua dentro do corpo de Cristo. As boas obras desempenham um papel crucial no fortalecimento da segurança dos crentes, ajudando-os a confirmar e aumentar sua certeza de fé. Essa segurança não é apenas uma confiança subjetiva, mas é profundamente enraizada na obediência aos mandamentos de Deus, que é evidência de uma relação genuína com Cristo. É o que a gente vê muitas vezes no mundo quando se fala de fé, né? Aquela fé pela fé, a fé na fé, no nada, num Deus que é feito a sua imagem e semelhança do homem, né? Eles invertem, criam um Deus à imagem e semelhança deles mesmos e jogam essa fé no nada. Enquanto a fé do crente, não, uma fé colocada nas obras já realizadas por Cristo, nas promessas que Ele tem nas Escrituras, é uma fé que se baseia em todo o trabalho e revelação de Deus. Então é uma fé que tem um firmamento, não é uma fé que é simplesmente um sentimento vazio de que tudo vai dar certo. É uma fé que é baseada nisso. Então, quando o crente, por suas boas obras, glorifica a Deus e tem um coração grato a Deus, ele está ali demonstrando essa fé e ao mesmo tempo robustecendo a sua fé, como também de certa forma foi trazido na pregação da manhã, quando a gente se adequa a mandamentos que às vezes aos nossos olhos, a nossa carne parecem tão difíceis de trabalhar, como a gente virar a outra face, a gente absorver a perda sempre quando a palavra de Deus exige. Isso tudo nos parece difícil, mas quando essa nossa fé é firmada nas promessas de Deus, e a gente sabe que existe um Deus que tem promessas ali, e que tudo que a gente pode ganhar nesse mundo não é comparado com o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama, essa fé está firmada nos mandamentos de Deus, e essas boas obras refletem e robustecem cada vez mais, porque cada vez que o crente deposita sua fé na promessa de Deus e tem a certeza daquela promessa, a fé dele é renovada e a fé dele é cada vez mais fortificada na palavra de Deus. E o apóstolo João, em sua primeira epístola, ensina sobre isso, que a obediência aos mandamentos de Deus é uma prova tangível de que realmente conhecemos e amamos a Deus. Está lá em 1 João 2, 3 e 4. Vou esperar os irmãos abrirem, até se alguém puder ler. 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Então, se a gente diz que a gente tem essa fé salvadora, mas a gente não guarda os mandamentos, a verdade não está em nós, As obras da obediência são os frutos da fé, e é por esses frutos que podemos discernir o estado de nossa fé. Quando vemos em nós mesmos o desejo sincero de obedecer a Deus,
podemos ter a segurança de que estamos em Cristo e que a fé que professamos é verdadeira. Calvino comentando esse texto de João. Aqui Calvino enfatiza que as boas obras servem como uma espécie de teste de autenticidade da fé. Elas não são a causa da salvação, mas uma evidência de que a fé é real e eficaz, proporcionando ao crente uma maior segurança da sua posição em Cristo. Além de confirmar a segurança na fé, as boas obras aumentam a segurança pessoal dos crentes em seu relacionamento com Cristo. Quando os crentes veem o fruto da santidade e obediência em suas vidas, isso reforça a sua confiança de que realmente pertencem a Cristo e que estão participando da sua grande salvação. Até botei aqui mais para frente, mas já trazendo aquele exemplo que o nosso presbítero Rodrigo sempre traz, né, do carro. Se a gente vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros e a gente prepara tudo, vai com o nosso carro, sai. Se de repente furar o pneu uma vez, até 2 vezes, pode acontecer. Agora, se o nosso pneu está furando a cada 50, 100 quilômetros, você trocou 10, 15 vezes, 20 vezes o pneu do carro numa viagem, então vamos parar e pensar. E da mesma maneira, essas boas obras refletem isso, essa questão da robustez da fé. A nossa fé é verdadeira, as boas obras vão acompanhar. Cada vez que ela for acompanhando, a nossa fé vai se fortificando. Então, a partir do momento que a gente vê esses frutos de santificação e obediência, a gente tem a certeza de que nossa fé é verdadeira e a gente tem a certeza de que essas boas obras são feitas para a glória de Deus, né? Como o Bavinck também diz, as boas obras são sinais visíveis e palpáveis da graça de Deus operando no crente. Elas não apenas testemunham para outros, mas também fortalecem a própria alma do crente, assegurando-lhe de que da sua eleição e da obra contínua de santificação que Deus está realizando nele. Aqui já começaria o terceiro ponto, mas eu vou encerrar por aqui, porque senão vai se estender demais. O terceiro ponto é um pouquinho maior. Aí na semana que vem a gente vai tratar dos outros 4 pontos, né? Da questão da edificação do corpo, também o adorno que as boas obras trazem a essa profissão e a pregação do Evangelho, e por fim, que essas boas obras tanto tapam a boca dos adversários, como foi tratado na pregação hoje, como primeiro e por último, glorificam a Deus, são sempre para a glória de Deus, né? Eu vou orar aqui para finalizar e semana que vem a gente dá continuidade a essa sessão. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua tão grande salvação, por tudo que o Senhor realizou, Pai, e porque o Senhor nos chamou do império das trevas para o Teu reino de luz, Pai. Muito obrigado pela transformação do nosso coração, Pai, que a gente possa ter fruto de fé, Pai, e que a nossa fé seja evidência de que a gente realmente confia em Ti, pertence a Ti, e que a gente possa glorificar Teu nome em tudo que fizermos, Pai. Nos leva em segurança para nossas casas e nos traz novamente para o culto vespertino, onde a gente pode estar como comunidade louvando o Teu nome e engrandecendo o Teu nome entre nós, Pai. Esteja conosco, é isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, amém.